Opa, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao meu canal. E se você é novo aqui no canal, primeiro assista os vídeos dessa playlist, que eu vou estar deixando aí nos cards ou também no comentário fixado. Porque se tu for ver esse vídeo sem assistir os vídeos anteriores, tu não vai entender porra nenhuma. Mas enfim, e também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com teu amigo. E bora fazer geral conhecer essa história fantástica que é Shingeki no Kyojin Before the Fall. Nos últimos acontecimentos, Kyukuro e a tropa de exploração acabaram sendo obrigados a enfrentar aquele titã bizarro. Porém, ao desenrolar da batalha, eles conseguiram achar uma brecha e também voltar para Shinganshina. Pelo menos era o que a população estava esperando. Resumidamente, enquanto a tropa de exploração estava lá tretando com aquele titã bizarro, a população estava lá esperando, estava impaciente, pois eles já estavam impacientes com a sua data de retorno, porque eles já estavam atrasados já faz um bom tempo. E aquele momento que era para ser uma comemoração do retorno da tropa de exploração após a primeira expedição há 15 anos, acabou se tornando uma grande frustração, tanto que eles começaram a fazer uma aglomeração na frente de alguns soldados, tentando tirar algumas casquinhas de respostas do porquê eles não tinham chegado ainda. Os guardas até tentam dispersar aquela multidão, só que a população estava muito preocupada com a tropa de exploração e acabou ignorando. E a Charuru, no meio de tudo isso, também havia ficado preocupada com Kyukuro. E aqueles cidadãos começam a reclamar com muita força, dizendo que eles haviam deixado um tempinho livre na agenda deles só para ver a tropa de exploração retornar, já que eles deveriam ter retornado antes do meio-dia. Alguns soldados em cima da muralha Maria começam a se locomover e também começam a preparar os seus canhões. E os cidadãos que estavam curiosos do porquê da demora da tropa de exploração acabam se questionando se aquilo era algum tipo de treinamento ou se atrás das muralhas havia algum outro titã. Logo em seguida, o sino da liberdade é tocado e o portão é aberto. Enquanto o portão estava sendo aberto, a população inteira vibra. Eles começam a vibrar de felicidade, porque a tropa de exploração finalmente havia retornado. Eles retornaram, só que não foi como eles esperavam. Alguns soldados da tropa de exploração atravessaram um portão no total desespero. E no momento em que eles atravessaram o portão, a população pôde ver que alguns dos seus soldados estavam machucados e também a tropa estava com algumas baixas. Enquanto os soldados estavam entrando dentro do distrito de Shinganshina, outros militares pedem para a população se afastarem do portão e darem espaço para a tropa de exploração entrar. E nos quadros abaixo vimos que a Charuru sente falta da carroça. Ela acaba notando que aquela carroça em que o Kyukuro havia entrado para se infiltrar dentro da tropa de exploração não havia retornado, então daí ela só começa a pensar o pior. Enquanto alguns membros da tropa de exploração estavam entrando para dentro da muralha, logo em seguida é escutado alguns tiros de canhões, e a população acaba tirando a certeza que lá do outro lado da muralha havia um titã lutando contra a tropa de exploração. Tanto que algumas pessoas que estavam lá no meio da multidão acabam ficando assustadas e decidem meter o pé. Só que antes deles começarem a meter o pé para fora, o capitão Karuro da tropa de exploração consegue entrar pelo portão. E a Charuru consegue ver que o capitão também estava acompanhado com Kyukuro. E aquele momento de tensão que ela estava sentindo acaba se tornando um alívio. Os sinos da liberdade tocam novamente e o portão se fecha. E após conseguirem entrar pelo portão, Kyukuro estava lá todo ofegante. E o Karuro faz uma pergunta para o Kyukuro, perguntando se ele havia conseguido achar o que ele queria. Kyukuro acaba não respondendo, então ele pergunta novamente se havia uma outra razão do Kyukuro querer ver um titã pessoalmente, e que se havia alguma outra coisa a ser ganha com isso. O Kyukuro diz que havia sim, então logo eles começam a cavalgar no meio da multidão. Kyukuro, curioso, perguntando por que havia tanta gente ali amontoada, o Karuro responde dizendo que talvez eles estivessem preparados para fazer uma passeata depois do retorno triunfal deles. Só que, no entanto, como eles acabaram tendo muitas baixas e também muitos feridos, isso acabou se tornando uma frustração para as pessoas. E também um desapontamento até que considerável. O Kyukuro acaba fazendo uma cara de quem vai aprontar, e logo ele decide fazer um plano de se jogar na multidão e se esconder, para que ele pudesse fugir dos federais e também da tropa de exploração. Só que o Karuro, como não é bobo, ele acaba percebendo essa intenção de fugir do Kyukuro e acaba segurando ele com uma pergunta, perguntando se ele era algum ladrão ou algo do tipo. O Kyukuro logo em sequência acaba negando, dizendo que ele não era um ladrão. E o Karuro faz mais uma pergunta, perguntando se ele era bom de briga, perguntando aonde é que ele aprendeu a lutar. Kyukuro percebe que o Karuro já tá com o olho fixo nele e que a sua chance de fugir foi pro brejo, acaba desistindo e fica quietinho no cavalo. E enquanto eles cavalgavam para o quartel, e em cima do cavalo o Kyukuro diz que ao menos o Karuro devia acenar para os espectadores à sua volta. E o Karuro responde que eles não estão ali para dar um show. Kyukuro, perguntando novamente, agora quer saber o motivo do Karuro ter saído para fora das muralhas.
E o Karuro responde que tudo deveria ser apenas um treino e também uma missão de observação. Até chegar o momento em que aconteceu um imprevisto e deu tudo errado. Que esse imprevisto era o próprio Kyukuro. Kyukuro acaba ficando um pouco remoído, dizendo que aqueles soldados morreram por sua causa. Porém, o Karuro discorda disso. O Karuro diz que eles morreram por causa da incapacidade dele. O Karuro, ainda curioso pelo garoto misterioso, tenta perguntar mais uma vez qual era o nome dele. Só que antes do Kyukuro pronunciar o seu nome, o Kyukuro é interrompido pela polícia militar. Mais especificamente, eles foram interrompidos pela Gloria Bernard, a comandante da polícia militar. E naquele momento, ela estava procurando pelo Capitão Karuro. E também ela estava procurando pelo Kyukuro, o garoto que estava atrás dele. O Karuro pergunta para o Kyukuro o que ele havia feito antes de se infiltrar na tropa de exploração e se havia feito alguma coisa grave e que desse motivo para a polícia militar querer prender o Kyukuro. O Kyukuro, surpreso com aquela situação, ele diz que não havia feito nada. E naquele momento, Gloria Bernard começa a falar um pouco sobre os atos de Kyukuro. Na verdade, os supostos atos de Kyukuro. Ela começa a falar que já faz algum tempo que Kyukuro está sob suspeitas de crimes graves. Crimes como o assassinato da família Inocêncio e também sequestros. E enquanto ela condenava aquele garoto inocente ali mesmo, ela acaba dizendo o seu nome em público. E que o significado de Kyukuro era o filho do Titã. O Karuro acaba ficando surpreso com essa descoberta. E logo em sequência, a Glória ainda chama ele de criminoso. Kyukuro até tenta se defender, dizendo que ele não havia feito nada e que aquele não era ele. E que ele também se declarava como uma pessoa inocente. E enquanto o Kyukuro tentava se defender verbalmente, o Karuro ainda não consegue acreditar que aquele garoto era o filho do Titã. E ele acaba presumindo que desde então ele é o filho do líder do esquadrão Heat. Pra quem não tá lembrado, Kyukuro é filho daquele cara que foi decapitado lá no início da série. E aquela mulher começa a tirar sarro com a cara do Karuro, dizendo que mesmo ele esteja tão desinformado, com certeza ele deve saber sobre os boatos do filho do Titã. E que também é melhor ele entregar o Kyukuro se ele concorda com a contínua existência da tropa de exploração. E agora que a população inteira sabe da identidade secreta do Kyukuro, basicamente eles começam a atacar praga nele, dizendo que titãs são tudo de ruim e que eles só trazem desgraça. Então Karuro, sem opções, acaba decidindo entregar o moleque para a polícia militar. E enquanto Kyukuro estava numa situação tensa, sabendo que ele iria voltar a viver atrás das grades de novo, ele consegue avistar a Charuru do outro lado. Só que o Kyukuro, como está sendo exposto na frente de todo mundo, acaba não tendo coragem de olhar nos olhos da Charuru. E voltando para aquela situação constrangedora, Karuro diz para o Kyukuro descer do cavalo se ele não tem nenhum peso na consciência. Porém, antes do Kyukuro descer do cavalo, ele acaba entregando aquela faca da Charuru pro Karuro. E se não fosse por aquela faca, ele estaria dentro da barriga do Titã. Entregando a faca pro Karuro, ele desce do cavalo e vai direto para a polícia militar. E enquanto a Charuru presenciava esse espetáculo de constrangimento, ela fica totalmente perdida, pensando o que ela vai fazer agora. Como que ela vai conseguir ajudar o Kyukuro nessa situação. E também ela consegue ver que o Kyukuro deu a faca dela para o Karuro. E enquanto ela estava tentando decifrar esse enigma, o Karuro acaba olhando torto para ela. Percebendo que foi avistada, ela volta a se esconder no meio da multidão, mas ela percebe que foi aquele capitão da tropa de exploração que recebeu a faca de Kyukuro. Ela acaba meio que entendendo que ela poderia entrar em contato com ele. Enquanto isso, no cartel, estava lá o Karuro no meio de tanta papelada, e diante dessa papelada estava múltiplas solicitações para transferências, já que depois do primeiro confronto contra o Titã, vários soldados da tropa de exploração decidiram dar no pé. Eles estavam tão assustados que até mesmo um outro soldado que é mais chegado ao Karuro havia pedido a sua solicitação de transferência, e também ao mesmo tempo se desculpando, dizendo que ele queria passar um tempo com a mãe dele, já que agora ela estava sozinha, e ele queria fazer um pouco de companhia para ela. O Karuro basicamente diz que ele vai aceitar todas as solicitações de transferências, e que não vai obrigar ninguém a ficar na tropa de exploração contra sua vontade. E no meio de seus pensamentos, ele começa a fazer uma comparação de sua geração com a geração de seu pai. Essa nova geração da tropa de exploração teve a sua qualidade caída drasticamente.
Ele até proclama para Deus de que ele não está em nenhuma posição de dizer alguma coisa sobre seus subordinados. E também diz que o pai dele era o homem certo para esse tipo de situação. E logo os pensamentos de Karuru são interrompidos com uma visita. E essa visita era nada menos e nada mais que a própria Charuru. E enquanto a Charuru entra na sala, o Karuru a cumprimenta com seu nome completo. A Charuru fica curiosa de como ele havia descobrido o nome dela. E o Karuru diz que ele havia ouvido um resumão lá da polícia militar e assim ele conseguiu descobrir quem era a Charuru. Então o Karuru pergunta sobre o filho do Titã. Quem é aquele garoto? E enquanto a Charuru vai dar os seus depoimentos, o Karuru oferece uma xícara de chá para ela. E ele diz que os benefícios daquele chá era para aliviar a tensão muscular e também para relaxar. E que também ele diz que esse chá é raro e que poucas pessoas bebem dele. Então logo depois de saber os benefícios do chazinho, a Charuru logo vira a xícara todinha. Bem, ou pelo menos uma boa parte dela. Depois de beber um pouquinho do chazinho, a Charuru pergunta sobre o Kyukuro. O que estão fazendo com ele agora? E o Karuru responde que naquele momento ele está sendo transportado em um veículo prisional e ele está sendo levado para a muralha China. E o Karuru presume que ela já sabia dos crimes supostamente cometidos pelo Kyukuro, pergunta um pouco sobre o suposto sequestro, já que naquele momento a pessoa que havia sido sequestrada estava sã e salva bem na frente dele. A Charuru meio que começa a gaguejar. Karuru pressiona a garota mais uma vez perguntando se ela havia sido sequestrada e se o Kyukuro era totalmente culpado daqueles crimes. Depois de terminar essa frase, ela logo pronuncia que não, ele não fez nada, ele é inocente. E agora eu vou fazer um resumão, por quê? Porque cê é louco, velho, é muito diálogo. Enfim, o Karuru acaba dando a notícia de que existe uma testemunha ocular do assassinato da família Inocêncio, e que essa testemunha era o seu irmão, Shebe, que tá querendo ferrar o Kyukuro só porque ele acabou sendo solado lá na mansão no X1. A Charuru fica espantada com tudo isso e o Karuru pergunta sobre os culpados do assassinato. E ela responde dizendo que os verdadeiros culpados foram os devotos, que invadiram a mansão lá. O Karuru até tenta suspeitar que o Kyukuro poderia ter instigado alguma coisa, mas ele acaba descartando essa possibilidade quando ele descobre que ele sempre viveu trancafiado e que também ele só aprendeu a falar há pouco tempo. E depois disso, ele acaba dizendo que existe uma forma de libertar o Kyukuro, e essa forma seria a Charuru abrindo mão da sua liberdade e testemunhando contra o seu irmão, Shebe. Porém, o Karuru dificilmente acredita que o Kyukuro vai aceitar esse plano. Mas enfim, depois desse paradoxo de pensamentos, o Karuru diz que vai fazer o possível para tentar salvar o Kyukuro. E que também o Karuru quer apresentar uma pessoa para o Kyukuro. E essa pessoa que ele vai apresentar será o pai dele, que também está envolvido num treinamento de novos recrutas. Então ele supostamente poderia transformar o Kyukuro em um novo soldado. E esse novo soldado poderia ser até melhor que um comandante, já que o Karuru pretende usar o Kyukuro como uma cobaia para o DMT. Depois que o Karuru terminou de viajar na maionese, a Charuru pergunta qual é o motivo dele estar ajudando tanto ele, sendo que eles são completos estranhos. E o Karuru diz que ele meio que tem uma culpa do Kyukuro ser o que ele é hoje, já que no dia de seu nascimento ele estava lá, e que praticamente ele que encarregou o destino do Kyukuro de se tornar o filho do Titã. Então, resumidamente, depois dessa cagada, ele tá querendo limpar o seu nome. Em um subsolo, podemos ver dois guardas conversando, e um deles reclama de um barulho estranho, mas o outro guarda acaba tranquilizando e diz que era apenas o filho do Titã, que estava trancafiado nesse subsolo. Vimos o Kyukuro tentando achar alguma forma de escapar daquela prisão, onde que ele estava tentando cavar o concreto para sair por baixo das grades. Só que esse plano não deu muito certo, então ele ficou puto. E enquanto ele xingava e descontava sua raiva na parede, ele acabou conhecendo um novo companheiro. E esse companheiro de cela misterioso diz para ele parar de gritar, porque senão os guardas vão vir e vão bater nele. Só que o Kyukuro acaba ignorando e acaba falando merda, merda, merda e pede para deixarem ele sair. Enquanto o coleguinha otimista diz que é impossível deles saírem dali, já que eles estão no subterrâneo e ninguém vai ouvir eles. E que as únicas pessoas que podem escutá-lo são os guardas. E falando no diabo, ele acaba levando uma surra do guarda. Aquele companheiro de cela tenta criar uma certa intimidade com o Kyukuro, perguntando o que ele tá fazendo ali, o que ele fez, é um ladrão, essas coisas. E também ele diz pro Kyukuro ficar sussa, já que é um desperdício de energia, já que eles não vão conseguir sair dali. Então aquele carinha, percebendo que o Kyukuro tava ignorando ele, acaba fazendo uma trollagem. Acaba dizendo que existe uma maneira deles saírem dali. E o Kyukuro fica todo animado perguntando, sério? Só que aquele garoto só fez aquela trollagem só pra confirmar que o Kyukuro consegue ouvir ele. E o Kyukuro ficou ali com uma cara de palhaço. E agora que ele conseguiu a atenção do Kyukuro, eles começam a bater um papo. E ele diz que nem todas as pessoas que estão naquele local são criminosos.
E o Kyukuro, como não é idiota, percebe que aquele cara tá falando dele mesmo. Então ele pergunta se realmente existe alguma maneira deles saírem dali. E aquele carinha de cabelos encaracolados apenas diz pra ele dormir e esperar. Só que o Kyukuro acaba achando que aquilo é mais uma trollagem da parte daquele cara. Depois que ele pede pro Kyukuro calar a boca e ficar um pouco quieto, ele começa a contar um plano, já que daqui a 2 semanas eles vão ser condenados à morte. Todos que estão presos naquele corredor serão jogados para fora das muralhas. E o Kyukuro, todo otimista, vê um ponto positivo nisso. Pelo menos ele vai estar livre. Então aquele personagem misterioso finalmente se apresenta, e seu nome é Cardina Baumeister, e Kyukuro diz que ele já havia ouvido esse nome, e o Cardina apenas responde que é um nome bem famoso, e do nada o Kyukuro dá uma de ignorante e manda o moleque calar a boca. Cardina acaba respondendo que não precisa fazer cara feia pra ele. Então logo em seguida, Cardina diz que ele sofreu uma grande injustiça, assim como ele. Então Kyukuro logo se lembra da família Baumeister, aquela família de políticos conservadores, e que também possivelmente Cardina seria o marido de Charuru. Então finalmente o Kyukuro senta pra escutar o Cardina falar um pouco, e ele pergunta o que vai acontecer com eles se eles forem banidos daqui a 2 semanas. E o Cardina diz que tem um plano, e que eles vão para Naraka, e que Naraka é uma cidade fora das muralhas, e foi supostamente construída para os exilados. Só que o Cardina não tem certeza se essa cidade é real ou não. Então Kyukuro, todo inocente, pergunta: e se não for real? Então Cardina decide dar uma de engraçado e diz: então nós dois podemos construir Naraka juntos. Beleza, depois disso eles começam a levar o papinho um pouco mais a sério. Cardina acaba falando que a maior massa de titãs se concentra no sul, então possivelmente Naraka deve ficar ao norte, já que possivelmente deve ter uma pequena quantidade de titãs. E o Kyukuro até pergunta por que ele tá contando isso tudo pra ele, e o Cardina responde que, bem, só tem nós dois aqui. Então, sem terem muitas esperanças, eles começam a se preparar para o dia da fuga. E depois de dar uma suspirada, o Kyukuro começa a reclamar um pouquinho da vida, dizendo que sua vida inteira foi assim. E o Cardina diz que isso pode ter um lado positivo, só que o Kyukuro duvida muito disso. E o Cardina continua dizendo que todo esse desespero e toda essa dor ajuda a se lembrar que você tá vivo ainda. E no próximo quadro podemos ver que a sentença foi realizada em segredo, antes do amanhecer. E que em plena madrugada o Kyukuro e o Cardina estão amarrados em direção à Muralha Maria. Enquanto o vagão se encaminhava para fora das muralhas, o Kyukuro estava lá tentando se livrar das cordas. Só que o Kyukuro é pego no pulo por um guarda da polícia militar. Só que em vez de fazer alguma coisa com o Kyukuro, ele acaba entregando uma faca na mão dele. Então possivelmente essa deve ter sido uma ajuda indireta do Karuro. O vagão sai para fora das muralhas e o Kyukuro consegue se livrar das cordas. E logo vai soltar Cardina. E logo depois de soltar Cardina, ele começa a desamarrar os outros presos. Então logo Cardina pensa rápido e tem a brilhante ideia de se jogar para fora do vagão. Então o Cardina, todo doidão, acaba pulando para fora do vagão, e o Kyukuro também acompanha, e acaba capotando na rua e cai que nem batata. Depois da queda, o Cardina logo vai socorrer ele, pergunta se ele tá bem. O Kyukuro pergunta o que aconteceu com os outros presos que ele havia soltado, e o Cardina diz que basicamente eles aceitaram seu destino de morte, então permaneceram no vagão. E logo em seguida aquele vagão é destruído, provavelmente foi atacado por titãs. Então logo depois disso, o Cardina e Kyukuro vão em direção ao portão principal, e enquanto eles estavam correndo, o Cardina acaba ficando sem fôlego e fica para trás. O Kyukuro até manda ele se apressar, só que o Cardina acaba falando que ele tá sem gás e que provavelmente ele é muito rápido. Agora que eles chegaram ao portão principal, eles só precisam escolher um lado, leste ou oeste, para que eles possam rodear a muralha, e assim chegando àquela cidade desconhecida, Naraka. Só que enquanto eles estavam decidindo qual caminho eles iriam trilhar, o Kyukuro acaba escutando passos que só ele novamente escutava. E ainda assim, no total escuro, não tinha nenhuma iluminação, a não ser aquelas tochas em cima das muralhas. E logo podemos ver um exército de andarilhos gigantes. Será que o Kyukuro e o Cardina vão conseguir escapar desses titãs andarilhos? E no meio dessa madrugada, no total breu, se você realmente quer saber o que vai acontecer depois desse encontro, é só você ficar ligado no vídeo de terça-feira. Sim, terça-feira eu vou lançar mais uma parte. Mas aí, comenta o que você achou desse novo personagem. Eu achei esse personagem bastante carismático. Comenta aí se você gostou ou não dele. E lembrando, se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like e se inscreve no canal. E também uma meta de 250 comentários e 3.000 likes. Eu me chamo Marcelo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!